Stanislavski, objetivo do ator e da atriz, e lógica da ação. Primeiro, então, a gente vai relembrar pontos muito importantes. Primeiro que não existe teatro sem público, precisa de uma comunicação entre o ator e a atriz, ou o ator, a atriz e o público. Entendeu? Precisa de uma comunicação entre o elenco com o seu público. Senão, não é teatro. Qual o objetivo do teatro, então? O objetivo do teatro é a revelação do espírito humano, da vida humana, da verdade, da realidade. Tá, e o objetivo do ator, o objetivo da atriz? O objetivo do ator e da atriz é de convencer que aquilo que está sendo representado é real. E para convencer que aquilo que está sendo representado é real, a gente precisa que o ator, a atriz, tenham fé cênica. Você precisa primeiro acreditar no que você está fazendo, mas também você imagina isso. Você cria essa verdade. A fé cênica, então, é o que vai fazer com que o ator e a atriz ajam como personagem. E é muito importante a gente falar aqui que o trabalho do ator tem muito pouco a ver com inspiração ou com talento. É muito mais transpiração, é muito trabalho. Atuação, ação. Atuação significa o ato de fazer algo, agir. Você pega o dicionário e vê ator, ator significa agente do ato, ou seja, aquele que faz. O teatro por si só é a arte da ação. A gente poderia ver nas peças capítulos, mas ao invés de capítulos a gente tem atos. E não é por acaso isso. Quando a gente finge a ação, isso perde totalmente a força. Por isso que você precisa ter fé cênica para chegar à verdade cênica. Quando a gente finge alguma coisa, isso não é verdadeiro. Você finge que está encenando. Aí eu tenho que pegar alguma coisa. Vou pegar. Mas por que eu simplesmente não pego? Eu vou lá e... eu vou pegar alguma coisa. Que ator, que atriz que nunca fez isso no teatro? Principalmente quando você está aprendendo. Eu já fiz isso muitas vezes. Infelizmente ainda faço um pouco. É um exercício diário, por isso que a gente tem que estar sempre se aprimorando. O que faz então que a gente chegue na nossa verdade cênica? Não é óbvio? Pra gente chegar na verdade cênica, a gente tem que partir da fé cênica. Tá, mas como que eu consigo fazer, conquistar, criar essa fé cênica? Boa pergunta. Tcharam! Pra você conquistar a fé cênica, você precisa primeiro entender algumas coisinhas que tem a ver com o quê? Com o seu personagem, com essa vida, né? Você está dando vida ao seu personagem, então você precisa, primeiro de tudo, entendê-lo, compreendê-lo muito, a fundo. Antes de mais nada, o ator, ele tem que se perguntar, número 1, qual a situação, qual que é a circunstância? Número 2, qual o objetivo dessa ação? E 3, como eu, como atriz, vou chegar em algo para o meu personagem. Ou seja, qual a atitude que o ator deve ter diante do objetivo do seu personagem. E é aí que mora o perigo, é aí que vem o negócio. Porque muitas vezes, principalmente, repito, no começo da carreira, você entra em cena se julgando, já com medo. Então você quer provar que você é uma boa atriz, que você é um bom ator. Isso é totalmente errado. Não deve ser o ator ou a atriz em cena querendo provar que ele é um baita profissional. Não, ele deve ser como personagem para atingir os objetivos da sua personagem. É algo que, em tese, é muito simples, mas na prática já não é tão simples assim. O objetivo, não se esqueça disso, o objetivo é sempre agir como personagem. Lembrando que o ator, ele nunca vai deixar de ser ele, por isso a gente tem a dualidade do ator. Caso aconteça alguma coisa que ele precise improvisar ou adaptar em cena, ele é o ator, ele é a atriz. Mas o foco é o personagem. Enquanto você está ali se apresentando, o seu foco é demonstrar, é viver o personagem. O ator deve aceitar a circunstância proposta, se colocar no lugar, se imaginar naquela situação e buscar atingir os objetivos do personagem. Esse se colocar é, e se fosse eu nessa situação? Qual que é o objetivo do meu personagem? O público, ele vai no teatro assistir uma peça não simplesmente para ver o ator ali como pessoa física. Ele vai para ver o ator interpretando o personagem. É aquela vida, é a vida do personagem que é interessante,
que é o que faz com que o público vá, que o público preste atenção, que se envolva com uma história. O ator, ele sempre vai ser dual, ele sempre vai ser ele como personagem e ele como ator. Se acontecer algum acidente, se ele precisar adaptar, improvisar, ele é dual, ele tem que estar atento a tudo que acontece. Mas o foco vai ser sempre no personagem. Ninguém vai ali para assistir algo além da personagem. Cuidado, então, para não confundir suas próprias emoções com as emoções do personagem. Às vezes você fica tão envolvido com uma cena que você pode misturar as coisas. E isso não é nem um pouco bom. Nem para sua saúde mental, nem para sua saúde emocional. Então tem que saber separar bem as coisas. Bom, voltando à verdade cênica, para a gente chegar na verdade cênica, a gente precisa estudar muito o quê? O comportamento humano, já que a gente trata a realidade de pessoas. A gente tem que estudar muito as características das ações humanas, para assim conseguir reproduzi-las de maneira verdadeira e não simplesmente fazer ações vazias. Nós temos pontos muito importantes dentro disso. Primeiro, a vida real sempre vai obedecer uma lógica. Toda ação tem uma lógica. E no teatro não é diferente. Aí você pode falar, nossa, mas e o louco? As ações dele vão ter lógica? Sim, por quê? Talvez não tenha lógica pra você ou pra mim. Se bem que eu não posso dizer que pra mim não tem. Mas enfim, talvez não tenha lógica pra você. Porém, na cabeça dele, dessa pessoa que não tem a mente sã, digamos assim, as suas ações fazem total sentido, seguem totalmente uma lógica, a sua lógica. Portanto, o uso da lógica ele tem que vir desde os primeiros estudos da peça. Porque uma cena sem lógica, ela destrói a própria cena e pode destruir até mesmo a peça inteira. Pensa num conjunto de ações sem lógica. Destrói uma cena e um conjunto de cenas sem lógica vão destruir a peça. Toda ação, então, tem uma lógica. Não esquece disso. Continuando sobre a lógica da ação, vem o ponto número 2, que toda ação ela é contínua. A gente nunca para de agir. Ah, você pode pensar, mas o que é estar em ação no teatro? É você estar em movimento? Não, porque mesmo você pensando, tô aqui parada, travada, estátua. Eu tô pensando, então a minha ação ela tá aqui dentro, não é somente ações físicas, e sim ações mentais, emocionais e ações físicas. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é ação interna e ação externa. A ação interna é tudo aquilo que se passa dentro de você, ou seja, os pensamentos, as emoções. E as ações externas são as ações físicas, que você mostra. A ação interna e a ação externa, elas sempre vão ser simultâneas, porque aquilo que se passa dentro de você é o que vai para fora. Porém, nem sempre o que você sente ou o que você pensa você externaliza, mas aquilo reverbera em você de alguma forma. Não existe ação sem objetivo. Nenhuma ação é sem objetivo na vida real, portanto no teatro também não. Toda ação, tudo que a gente faz, a gente visa alguma coisa, tem algum motivo, tem um porquê. Então vamos voltar àquelas perguntas. Qual é a situação que o meu personagem se encontra? Ou seja, eu como personagem, em que eu me encontro? Qual a circunstância dada? Qual o objetivo da minha ação? Por que eu faço aquela ação? Por um objetivo maior na peça? Qual que é esse objetivo? É por isso que o ator deve conhecer os detalhes mais profundos do seu personagem. Ele tem que se aprofundar. A criação do personagem é isso, é saber toda a linha do tempo da sua vida, onde ele nasceu, onde ele viveu, toda a sua infância. Caia na armadilha de simplificar as coisas, porque tentar simplificar o personagem fica vazio. Quanto mais complexo um personagem for, mais atraente ele é de se assistir. Outra dica é, trate sempre o personagem em primeira pessoa. Quando você imaginar o personagem, você não tem que... eu imagino ela passeando a cavalo com o príncipe. Não, eu me imagino ali, estou passeando a cavalo com meu príncipe encantado. Você se põe sempre na primeira pessoa. Para entender tudo isso, não adianta só você ler um monte de livros ou até mesmo assistir eu aqui falando, outras pessoas falando. Você tem que pôr em prática. Porque em tese, na teoria, é tudo muito simples. Mas na hora de pôr na prática é que você vê que não é tão simples assim. Muito fácil. E ser um ator de mera técnica é aquele ator que faz o clichê. Você acaba cortando todo o natural porque você fica preocupado em fazer certo, que você não simplesmente age. Um exemplo disso, muito bom, é quando você tem que contar uma história de algo que aconteceu com você. Você lembra e simplesmente conta. É natural, é verdade.
Agora, quando alguém te manda contar uma história no teatro ou para um grande público, você não dá uma travadinha? A improvisação é a base de todos os trabalhos teatrais no método de Stanislavski. Então, pratique, estude sempre e improvise mais e mais e mais. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Para você continuar acompanhando nossos vídeos, não esquece de se inscrever nesse canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e acompanha a gente. Muito obrigada! Tchau!